O vídeo que acabamos de ver revela bem as convulsões maravilhosas por que tem passado o planeta Terra, desde que existe, e continuam por aí estes comportamentos, não é? Ao nível, sobretudo, da superfície, onde são mais visíveis. Mas é preciso um olho clínico muito especial para registar em fotografia e vídeo tudo isto. Temos o autor das imagens deste vídeo connosco, é um prazer enorme, Joel Santos. Igualmente. É um grande prazer. Permita-me que lhe chame andarilho, apaixonado pelas belezas da Terra, que magnificamente registra em fotografia e em vídeo. Agora conte-me tudo aquilo que lhe vai na alma relativamente a tudo isto que vai vendo sempre que palmilha a terra de nós todos. Para já, muito obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras. Eu não me consigo descrever a mim próprio, portanto julgo que é uma boa descrição. E agora, quando estava a olhar para o vídeo, eu muitas vezes tenho essa sensação, parece que que estive lá e que não estive lá, porque por trás de cada segundo daquelas imagens estão muitas horas, muitas experiências, muitas frustrações, muitas vivências. E então eu não consigo evitar isto, que é ficar com os pelos arrepiados, Sim. porque houve de facto ali uma grande entrega, uma grande paixão em cada um daqueles momentos e um deslumbramento permanente com aquilo que é o nosso planeta, as pessoas que habitam, os animais, embora eu tenda a mostrar mais paisagens e pessoas do que a vida selvagem, mas há um deslumbramento, há um deslumbramento com como é que este fenómeno todo é possível, não é? Desde isto tudo ter sido uma nebulosa de gases e de pedras a girar de forma violenta aí pelo espaço, até de repente formar-se este calhau lindíssimo aqui a flutuar, que depois ganha uma atmosfera, que depois ganha seres vivos, que depois chega até nós, e nós somos uma 0,15% da existência da Terra, e esses 0,15% fazem uma diferença tão grande. Temos uma riqueza tão vasta de cultura, de conhecimento, e eu sou apaixonado pelo conhecimento, eu sou de economia, e é o bem que nós não conseguimos apropriar, funciona como uma doença transmissível que se multiplica e que nos enriquece, não é? E eu estar em contacto com esses locais remotos e com estas pessoas que me podem ensinar, porque eu sou um ser muito imperfeito, muito incompleto, que sei apenas uma fração daquilo que há para saber. Sim, mas de muita profundidade, Joel. Não seja... Não, mas é verdade. Uma coisa tão simples, não é? Nós estamos vivos para quê? E eu julgo que nós estamos vivos para ser felizes. E os outros que estão à nossa volta... É um dos grandes objetivos. E eu acho que as outras pessoas, por terem formas os seus contextos, a forma como foram criadas ou que foram sujeitas, aquilo que aprenderam, só me têm a ensinar como ser feliz. Será que é ter um relógio novo, um telemóvel, ou sentir água fresca na cara? Não é. E eu preciso dessa constante chapada de realidade, em que finalmente e novamente percebo que a minha é apenas uma interpretação de milhares que existem disto que está à nossa volta. E portanto eu aprendo com a natureza e aprendo com as pessoas, e quando se gosta de aprender, eu julgo que é fácil a ser deslumbrado, não é? E ser curioso. E a fotografia, como a palavra, é apenas um meio, porque do que é que vale muitas vezes estarmos, como muitas vezes estou sozinho a ver estas coisas, se nós pudermos trazer, e sem qualquer espírito de rede social, o espírito que sempre guiou o espírito humano, que é juntar as pessoas à volta de uma fogueira e contar uma história que arrepia as crianças, que transmite o conhecimento. Eu gostaria que as minhas imagens sejam uma espécie de pedrinha pequenina ou tijolo pequenino nesta grande parede que é a humanidade, e que possa deixar um bocadinho, porque eu tenho que deixar cá qualquer coisa para isto fazer sentido, e eu só quero contribuir um bocadinho humildemente para esse processo, tal como os meus antepassados. Mas permita-me esta reflexão, se calhar com a profundidade que lhe reconheço, de registro de imagem em fotografia e em vídeo, e depois a forma como fala, aquilo que escreve, e já pude aceder a muita coisa, permite-me aquilatar da sua profundidade. Há pouco falava da beleza, da riqueza que este planeta tem. Eu permito-me também falar do próprio logotipo Loving the Planet, que está muitíssimo bem concebido.
apresenta aqui um círculo que é justamente o planeta, mas não se esquece da atmosfera oxigenada que tornou possível a vida neste planeta. Exatamente. E por isso deixou metade da sua folha fora, metade na atmosfera. Sim. Curiosamente um pouco mais escura porque ela anda a ser muito maltratada, é verdade, não é? Com o nosso CO2, esta sobrecarga enorme. É verdade. Eu gostava que sobrevoasse o planeta, porque tem imagens também aéreas. Diga-me aquilo que, sobremaneira, o impressionou em todo este périplo que não acaba, continua, é muito jovem, está aí, mais ou menos, está aí para as curvas no mundo. Mais ou menos, eu julgo que todos nós ganhamos quando mudamos de perspectiva, não é? Isto já vem desde as analogias clássicas que nós podemos aceder na literatura, não é? Quando estamos dentro da caverna, muitas vezes só temos uma perspectiva e aceitamos como verdade aquilo que estamos a ver. Portanto, só quando deixamos de ver na horizontal, que é a forma que nós, felizmente, fomos consagrados com duas pernas e podemos caminhar por esta terra, mas vemos as coisas essencialmente num plano que lhe é mais ou menos paralelo, não é? Sim. Quando podemos voar e ver as coisas de cima, ganhamos uma nova perspectiva. E sempre que temos uma nova perspectiva, temos um novo conhecimento. E sempre que temos novo conhecimento, podemos atuar ou não sobre as coisas. E uma das vantagens de poder captar hoje em dia imagens aéreas é se calhar chegarmos, por exemplo, a uma costa vicentina e acharmos linda, mas quando voamos ou sobrevoamos, de repente vemos milhares de estufas e de plástico espalhado por ali abaixo. Ganhas uma perspectiva que não temos na nossa vida ilusória. Do bem e do mal que está presente no mesmo sítio. Exatamente, no mesmo sítio. E esta dicotomia que nós temos, temos dentro de nós a capacidade de fazer o melhor e o pior. Nós somos como espécie uma coisa fantástica, temos uma capacidade de intervenção incrível e é por isso que fazemos coisas muito boas, mas também destruímos em igual escala. Nós somos, Joel, o único ser que pensa, que sabe que pensa, Sim. mas usa mal o pensamento em relação aos recursos que tem. Muito mal. Porque temos uma perspectiva de muito curto prazo, muito virada para o umbigo e estamos muito limitados pelo período que é a nossa existência pessoal, não é? E olhamos muitas vezes para trás, o que é que os nossos antepassados nos deram, mas o futuro, a nossa projeção do futuro é tendencialmente uma projeção egoística, onde queremos alcançar o nosso bem-estar no curto, médio e longo prazo, e essa projeção muitas vezes não tem em consideração que vivemos num condomínio global, não é? Onde o mal que fazemos dentro da nossa estrutura, da nossa esfera, tem implicações diretas com tudo o resto. Mas nós nunca vivemos o hedonismo com tanta profundidade como agora. Este prazer imediato, este querer tudo ao mesmo tempo. Sim. Eu quero ter fruta tropical e não sei o quê, porque sim. Sim, não importa se ela ainda não está madura, se tem que gastar, fazer uma pegada de CO2 muito grande até chegar a mim. É verdade. Se vem fora da época, não importa isso. É verdade. Nós inclusivamente, quando vamos a um supermercado, sem exceção, temos fruta cortada, embrulhada em celofane, não é? Porquê? Porque nós, nas nossas vidas muito complicadas, não encontramos tempo para cortar uma melancia a meio. Será? É uma coisa estranha, não é? Porque a nossa vida, para além de queremos ser felizes, eu julgo que um dos outros propósitos é continuarmos vivos. E para continuarmos vivos precisamos de comer e ser saudáveis. E perdemos tempo para aquilo que nos sustenta. É estranhíssimo, não é? E esta equação está por fazer. Está subvertida. Está subvertida. Nós temos tanto que refletir. É verdade. Claro que a nossa toque, que hoje está mais ou menos no âmbito daquilo que são os talentos que a FNAC anualmente promove em torno da fotografia e do vídeo, mas permite-nos esta reflexão. Gostaríamos de a levar muito mais longe. Há pouco falávamos de subir um pouco e ver as coisas de cima, de longe, porque a perspectiva é logo outra. Usando a imagem das Andas, de todos aqueles territórios que já palmilhou, por exemplo, vamos até a Ásia, conte-nos a diversidade que apanhou, que captou, que vivenciou, ao nível das pessoas, da cultura, da morfologia do terreno, que é tão diverso tudo aquilo, não é? Sim.
Bem, a Ásia tem um papel central no meu trabalho e começa de uma forma um bocado estranha. O meu grande sonho, enquanto jovem, era ir a Nova Iorque, veja lá. E uma vez, num jantar com um amigo, ele convenceu-me que Bombom, ele vivia em Macau e Macau ia passar para a China, que Bombom era visitar Macau antes que houvesse essa passagem. E eu, muito contrariado, troquei todas as minhas poupanças, porque eu não trabalhava na altura, era um miúdo, não é? Estava a juntar o meu dinheirinho com a ajuda dos meus pais conforme podia. Sim. E acabei por investir esse dinheiro indo para a Ásia. E fui para Macau, Hong Kong, e depois entrei pela parte sul da China. E foi a primeira. Eu não estava à espera de visitar Marte na Terra. Um dia tenho esperança também de visitar Marte. Era giro. Deve dar umas fotografias interessantes, não é? Mas nós temos imagens muito próximas daquela realidade. Não é? E há aqui muita coisa ainda por fazer. Mas o que é que me. Porquê que aquilo foi a pedra de toque para o meu trabalho? Porque eu percebi, e para a minha vida, na verdade, eu falo trabalho, mas na verdade estou sempre a falar de vida e de paixão, porque o trabalho é uma palavra acessória aqui, não é? Todos nós precisamos de sobreviver, mas o que me move é a paixão, de facto. E o que eu percebi é que estava num território onde ninguém me entendia. Em 90 e qualquer coisa, ninguém quase falava inglês, ninguém me entendia. E eu adorei isso. Adorei a possibilidade de voltar aos básicos, de desenhar para ser entendido, de fazer o barulho de um porco quando queria comer porco, ou uma galinha quando queria comer galinha, ou apontar para o... Portanto, vivi assim. E isso, na verdade, despertou em mim algo que eu não estava à espera, que era a pessoa que queria visitar uma megalópole, na verdade agora preferia, ou passou a preferir o desconforto, o desconhecido, porque era aí que eu me encontrava. E então, nessa viagem, por exemplo, porque tudo pega, ainda há um bocado estávamos a falar que tudo na nossa vida são pontes estranhas. Quando estava nesse voo, lembro perfeitamente, era um voo entre Amsterdão e Hong Kong, estava à janela, excitadíssimo, porque era o meu primeiro voo de longo curso, e olhei para cá para baixo e vi umas montanhas incríveis. E eu até considero que tenho bons conhecimentos geográficos, mas na altura, na ignorância própria daquela idade, olhei para o monitor e vi Ulaanbaatar. Nem sabia que era Mongólia, mas olhei para baixo e isto era, como digo, 96, 97, pensei assim, um dia tenho que vir aqui. E às vezes os nossos sonhos, e isto é uma mensagem importante de transmitir às pessoas que querem o tal imediatismo de eu hoje quero isto. Eu em 96 tive um sonho que era estar naquelas montanhas, que concretizei em 2015, portanto muito à frente. Mas desci então à terra, vindo do céu, desci à terra e pude atravessar a pé, literalmente, as montanhas da Mongólia, e estar a conviver com cazaques e com pessoas que migram e que continuam a viver e retiram a sua subsistência do gado, têm que subir e descer as montanhas consoante as condições climatéricas que têm, e depois a maior parte destas famílias, por exemplo, as suas crenças são muçulmanas, e nós temos muitos estereotipos relativamente às diferentes religiões, às diferentes formas de estar. E uma das coisas que viajar também nos ensina é a tolerância. Ou seja, sentiu-se bem acolhido e muito bem. Tolerante como é. Sim. E tolerante da parte deles. Sim, eu acho que a tolerância é a nossa capacidade de aceitar a diferença e aceitar a nossa diferença, peço desculpa, e a nossa capacidade de perceber que não estamos corretos. Não estamos sempre corretos. A maior parte das vezes não estamos. E, portanto, a Ásia, com toda a sua diversidade e com a capacidade e com o facto de ser tão diferente daquilo que é o meu referencial de nascença, ensinou-me isso, através das suas paisagens, através das suas pessoas, que ora são de montanha, ora são de deserto, ora são de países tropicais, e as suas estratégias de sobrevivência, as suas estratégias de obtenção de felicidade, a forma como transmitem carinho, a forma como amam, a forma como se relacionam com os homens ou com as mulheres, é totalmente diferente em algumas coisas, e noutras fundamentalmente igual. Porque nós somos fundamentalmente iguais, fundamentalmente temos os mesmos objetivos, mas também atingimos-lo de formas e com estratégias diferentes. E eu, como apaixonado por estratégia também, gosto de aprender essas estratégias. Como é que eu posso atingir um objetivo que é comum na minha vida de outra forma? E, portanto, a Ásia ensinou-me isso, ao nível da terra, por cima da terra, e também eu mostro muito pouco, mas eu faço mergulho, mas também debaixo de água, que é perceber que aquela biodiversidade toda que existe, por exemplo, em todo o Anel de Fogo, em toda a Indonésia. Eu trabalhei durante 3 anos como professor na Universidade de Dili, eu era economista. Uau. Ainda sou, mas Mas a grande paixão está aqui. Mas sim, há a formação e há a paixão, não é? Claro. Mas
tive a oportunidade de mergulhar muito naquelas águas. As ilhas, que são muitas, não é? São muitas, não é? E todas elas têm um vulcão, e é também essa a razão pela qual todo o meu trabalho tem muitos vulcões associados, não é? Eu gosto desta liturgia do vulcão, que de vez em quando aparece no seu percurso. É? Porque eu tenho uma grande frustração. Eu acho que as pessoas interpretam mal o facto de encaram frustração como uma coisa errada ou a dificuldade como uma coisa má. E eu acho que a frustração faz-nos sonhar e os problemas fazem-nos encontrar soluções. E uma das frustrações que eu tenho, que é natural, não é? Vem da nossa natureza humana, é de só poder viver o presente e de caminhar em direção ao futuro, que já é um privilégio muito grande. Mas não posso viajar para o passado. Tenho acesso a ele através daquilo que gentilmente os meus antepassados deixaram. Mas visitar um vulcão é olhar para a Terra como ela já foi. Olhar para uma determinada espécie é ver como elas também já foram. E são pequeninas pontinhas que nós temos de ligação ao passado. De como era no início, na origem. E a força telúrica, essa energia importantíssima, poderosíssima que vem de lá, não lhe deixa arrepiar os pelos outra vez? Completamente. Nas vivências ali próximas. É muito forte. Às vezes muito... Eu sou muito consciente, mas muito inconsciente ao mesmo tempo. Há pouco tempo estive com a minha mulher, com a Magali, que partilha não só a vida, mas também esta paixão pela criação de imagem. Ela trabalha comigo desde sempre que nos unimos, não é? Mas estivemos, por exemplo, juntos em cima do Krakatoa. Depois de uma parede de 200 metros ter sucumbido, ninguém quis lá estar, estivemos lá sozinhos durante um dia. Mas é um risco. E não é nada sensato. mas a vida também às vezes precisa disso. É feita disso, não é? É feita disso. Eu julgo que de alguma forma o mundo é dos loucos e eu não vejo como problema... E dos obcecados também. Sim, eu não vejo problema nenhum nisso. A história está... Não vejo problema nenhum nisso. Eu julgo que sempre com as devidas precauções, mas temos também que acreditar, quando nós cuidamos bem daquilo que está à nossa volta, da natureza, de tudo, ela tende a ser generosa connosco também. E eu vou imbuído desse espírito sempre que vou para algo mais perigoso e na verdade sinto-me em paz e em comunhão, portanto, sem problema. Permita-me só isto. Vamos até ao Sudão do Sul, um país problemático. Sim. E quiçá depois fazer algumas pontes para outros sítios onde haja ainda tribos, onde haja essa especificidade muito própria, humana, e que também nos transporta às origens, praticamente, da humanidade. Exatamente. Não é? Como é estar com eles? Há os sábios deles, em geral, os líderes religiosos desses povos, ainda hoje existentes, dizem que só depois do pôr do sol é que ficamos verdadeiramente disponíveis para abrir o livro da vida. Teve algum dia uma sensação dessas? A luz não existe sem a escuridão e vice-versa. Exatamente. Este contraponto. É sempre. Toda a vida são contrapontos, não é? De positivo e negativo, de luz e de ausência e tudo o que existe entre os dois. Não é? Um não é mesmo preto e branco, é por isso que eu o registro em cores. Não é? É um bocadinho por isso. E de facto, visitar uma tribo vem muito dessa urgência interior de viajar ao passado, como ainda há um bocado dizia. Na natureza, se calhar, são os vulcões, naquilo que diz respeito à humanidade, são as tribos. E por uma razão muito específica, e porque o Sudão do Sul, por ser um país tão assolado como é por problemas políticos, por ser um país tão recente, por ser um país tão perigoso, a máquina do turismo ainda não o corroeu. Porque nós hoje em dia temos tribos enlatadas, não é? Vamos ver aquilo que queremos ver. E as redes sociais são pródigas nisso. Eu assisti em primeira mão a isso acontecer com tribos, não digo tribos, mas povos na Mongólia, que passaram de pessoas normais a estrelas e conseguiu furar essa barreira do turismo que vai sendo aquela maquilhagem. Sim, isso às vezes consegue-se indo mais longe, correndo às vezes mais riscos também, claro. Mas ainda existem invólucros, não tendo a ilusão
de que mesmo as tribos mais isoladas já tiveram contacto. Exceto casos muito pontuais no planeta que são conhecidos, não há nenhuma parte que esteja 100% isolada, mas há algumas que estão relativamente estanques no tempo. Nós, no nosso país, até há bem pouco tempo, tínhamos alguns casos desses, de décadas. Neste caso, às vezes, temos de centenas de anos. E aquela tribo, como mostra, ao depender integralmente das vacas, para o leite, para a higiene, para lavar os dentes com o excremento que é queimado, para o excremento que é queimado e os protege dos mosquitos, essas cinzas que são espalhadas nas vacas para a proteção da pele das vacas e no corpo deles para a proteção deles. E nós acharmos tudo isto, se calhar, se eu disser algo como para eles fomentarem a lactação da vaca, tem que pôr a cara nos genitais porque ela depois conhece o seu próprio odor e então produz mais leite, as pessoas acham isto nojento, mas nós achamos isso porque temos acesso ao nosso pacotinho de leite no supermercado e achamos, exatamente, e achamos estranho beber diretamente porque temos o nosso pacote de leite, e achamos estranho lavar os dentes com carbono, que na verdade é carvão, porque temos uma pasta que diz lá carvão, mas eles fazem o mesmo, e se calhar compramos algo da Urias porque tem ureia para fazer tratamento de pele e eles põem a urina da vaca, é a mesma coisa. Está a ver, novamente, os mesmos objetivos com estratégias diferentes e perceber que eles não estão mais certos nem mais errados que nós, e nós já nos esquecemos daquilo. O que é sermos nómadas? Porque nós, a partir do momento em que construímos a primeira cidade, não é? Alteramos profundamente a nossa relação entre nós, a nossa relação com o planeta. Alterou-se profundamente. E aquela forma de viver mostra-nos que essa relação ainda existe, e como é que nós éramos. E lembrar como é que nós éramos põe-nos um pouco em perspectiva. Novamente, a palavra perspectiva é como se eu pegasse num drone e me elevasse acima da Terra, ou um espírito se elevasse acima da minha pessoa e eu tivesse uma nova perspectiva sobre as coisas. Portanto, as tribos, e essa em particular, deu-me acesso a esse conhecimento. E eu sempre que posso, nestas conversas, que tenho aqui o enorme prazer de estar a ter com o Eduardo e com outras pessoas, eu faço questão de partilhar, porque para a maior parte das pessoas eu julgo que é estranho. Porque não ir para uma praia, não é? Passar férias e ir para um sítio destes com tudo o que ele envolve. Mas eu aprendo de longe mais aí do que numa praia. Mas eu dou-lhe os parabéns, francamente, e seguramente que nós vamos precisar de fazer esse caminho se quisermos retemperar a humanidade. Sim. Porque nós estamos a ir por vias que não são as mais naturais. Permita-me aterrar na nossa terra agora. Vamos. Porque temos um país maravilhoso e multifacetado, e parece-me que não lhe é estranha a magnificência que, por exemplo, os Açores apresentam. Essa paleta maravilhosa de cor e de fogo, não é? Outra vez os vulcões. Exato. Outra vez a sei lá, um arquipélago todo ele muito diverso, não é? Estou a pensar em São Jorge, no Pico, no Faial. Sim. Tudo isso conte-nos. O que é que sente também por aí? Eu posso lhe contar uma história muito breve. Sim. É que a minha primeira viagem de avião com os meus pais foi para os Açores e correu muito mal. Então, o meu pai deu uma... Não, quando cheguei lá, era na Ilha Terceira, o meu pai ofereceu-me... O meu pai sempre gostou muito de fotografar, nunca foi fotógrafo, mas é daí que vêm os meus genes. Mas ele ofereceu-me uma câmara e eu numa piscina, não sei se já ouviu falar, que se chama Piscina dos Biscoitos, que é uma piscina natural na Ilha Terceira. Estive lá. Assim que pus o pé, eu sou muito curioso, eu gosto muito de água, pus o pé, escorreguei nos musgos, dei uma cambalhota e fui para lá dentro. Portanto, a minha primeira experiência fotográfica da minha vida foi um grande desastre. E é por isso que, na verdade, nunca pensei muito nisto, até ser muito mais velho. Mas a minha relação com os Açores começa aí, e com a fotografia, curiosamente, também dessa forma, e já na altura eu me intrigava porque o meu pai também era um fascinado pelas estrelas e nós gostávamos muito de olhar para o céu e observar, mas a minha fixação pela paisagem natural e pelos vulcões, ainda perceber muito bem o que é que eles eram e qual era a importância deles, começou aí. Fast forward para a frente na vida, e não tenho problemas nenhuns em dizer que de tudo aquilo que tive o privilégio e que trabalhei para poder visitar neste planeta, os Açores para mim estão no top 3 das coisas mais incríveis que já vi. E foi a pedra de toque, eventualmente? E foi uma pedra de toque, sem dúvida, porque nós muitas vezes nem nos lembramos que eles estão ali. Assim como a Madeira lembramos mais vezes, mas os Açores às vezes não tanto, e de facto estão ali 8 ilhas, cada uma com o seu caráter, cada uma com a sua especificidade, cada uma com a sua história geológica, e todas elas com a capacidade de nos reencontrarmos com uma força muito grande. E sendo um território, às vezes falamos de
toda a gente vai a um mesmo sítio, não é? Eu julgo que os Açores, muito ou pouco visitados, têm uma capacidade de nos surpreender e de nos revelar perspectivas diferentes muito grande. E isso vem da volatilidade que vem da meteorologia das ilhas, e é por isso que eu gosto muito das ilhas. As ilhas são microcosmos, logo é interessante em como objeto de estudo e de observação. Essa consciência, não se esqueça do que vai dizer. Sim. Quando tratei do painho de Monteiro, aquele passarinho pequenino, sim, que na cauda é um bocadinho diverso do painho da Madeira, que curiosamente existe, mas depois tem uma diferença também, além dessa morfológica, o próprio piar dele, o cantar tem mais uma nota ou menos uma nota em relação. Sim. É curiosíssimo como as ilhas como que impõem especificidade aos seres que as habitam. É verdade. É fantástico. E poder estar nelas e observar e assistir a isso na primeira pessoa é um privilégio. Aliás, eu diria que estar vivo é um privilégio, não é? E muitas vezes digo, é uma improbabilidade estatística. Nós, para estarmos hoje aqui a conversar, e roubando brevemente uma passagem do Bill Bryson num dos livros dele, em que ele diz que para nós estarmos aqui vivos significa que desde o primeiro ser unicelular até nós, nenhum deles morreu, digamos assim, ou teve um desastre antes de ter a oportunidade de se reproduzir. Portanto, o Joel e o Eduardo estarem aqui significa que para trás de nós tudo correu bem. Portanto, nós somos uma improbabilidade. E muitas vezes tratamos mal essa improbabilidade e esse privilégio de estar aqui. E muitas vezes uma forma muito simples de maltratar é não estarmos atentos àquilo que está à nossa volta. Estamos tão virados para o retângulo e apesar de precisarmos dele, porque a evolução não tem como parar. Sim, mas estamos a viver na Pangeia virtual. Mas estamos a viver dentro de um quadrado, dentro de um retângulo, quando à nossa volta temos uma infinitude de coisas muito bonitas para ver e que não nos roubam isto. Não nos roubam. Portanto, podemos continuar a tê-las e os Açores têm isso aqui próximo. É nosso, fala a nossa língua, temos a nossa comida, a nossa cultura, as nossas gentes e se calhar até era interessante perceber como é que elas dominaram aquele território, porque todas as espécies precisaram de moldar de alguma forma o território ou o habitat delas, tal como a ave que agora falava, nós somos uma ave rara no meio disto tudo e cada um de nós, como a Madeira foi domada, não tem água no sul, logo tem que ser transportada do norte para o sul com as levadas, mas há intervenções que não causam moça e na verdade alimentam o ecossistema. A levada é uma forma sustentável, ou seja, que não compromete o sistema e torna-o viável. Curiosamente, os Açores estão a cumprir muito bem essa sustentabilidade. Verdade. Um destino de excelência. E, felizmente chegou tarde. Às vezes é bom chegar tarde. As pessoas estão muito preocupadas em estar à frente. Às vezes estar atrás é a melhor posição para... Sim, porque a Madeira, nós podemos fazer esta comparação sem desamor. Nada. Porque é o que é. É o que é. Mas, de facto, comparando com a Madeira, que foi bastante à frente, né, em termos turísticos, mas os Açores aprenderam com isso. Sim, é um facto. E hoje estão a palmilhar todo um percurso, a fazer um percurso muito, muito interessante de sustentabilidade. É um facto. Eu acho que nós devemos ir lá e testemunhá-lo sem destruir. É possível, não é? Joel, seguramente que a nossa conversa podia ir por aí fora e entrosar aqui conhecimentos, vivências que nunca mais acabam, porque são belas, porque são profundas, porque é por aí que devíamos ir, acredito eu. Sim. Como é que o Joel pode, de alguma forma, sensibilizar todos aqueles que estão agora a despertar para esta realidade e para a paixão da fotografia e do vídeo, no conhecimento do mundo, naquilo que é encantar-se com as maravilhas que o planeta ainda tem, infelizmente. Sim. E até para salvaguardá-las, porque claro que a natureza vive muito melhor sem nós, mas nesta articulação do ser humano com a natureza e vice-versa é muito bom, porque a vida é isto. Porque também se não estamos cá, quer dizer... É aborrecido isto. É verdade. Isto é irrepetível. É verdade. O homem é o que é pronto, mas vamos fazê-lo o melhor possível. Nós somos um incómodo, mas a natureza pôs-nos cá. Não deve custar alguma coisa de nós e, portanto, não custa nada retribuir um bocadinho desse amor e desse carinho e dessa preocupação. Não custa nada. E depois, eu julgo que aquilo que nos distingue enquanto espécie é a nossa capacidade de codificar conhecimento e passá-los aos que vêm a seguir.
E a fotografia, tal como a escrita, tal como a culinária, qualquer forma de criar, eu julgo que é um dos maiores propósitos que nós podemos ter na vida, não é? Porque isso vai ajudar alguém de alguma forma. E eu gostava que as pessoas que se interessam ou se apaixonam pela fotografia não a vissem como uma forma de reunir likes numa plataforma social, mas sim como uma forma de concentração de conhecimento num retângulo, numa página, numa panela, seja do que for. Cada um escolhe a nossa arte e vê-la como algo que é nobre e que tem um papel fundamental na mobilização de consciências, na transmissão desse conhecimento e que nos eleva todos enquanto espécie para um patamar superior. Portanto, que não a vejam apenas como algo material, temporário, de consumo rápido, de engolir e deitar fora no momento a seguir, mas que o tratem com o mesmo carinho que outras formas de arte, que outras formas de preservação de conhecimento. Não é? É um clichê dizer-se que uma foto vale mais que 1000 palavras. Eu acho que nem são as palavras aqui que estão em questão. Há todo um mundo de sentimentos, de coisas que se passaram, se podem passar naquilo que nós retratamos, sejam pessoas, sejam paisagens, que têm um valor que é muito superior ainda ao da palavra, não é? E então, basicamente é isso. Tratem o planeta com carinho, a fotografia com carinho e, acima de tudo, não fotografem para outros gostarem. Fotografem para vocês gostarem, porque nós somos sempre melhores a fazer aquilo que realmente gostamos de fazer. Quando tentamos ser uma espécie de máscara de nós próprios, uma fotocópia de má qualidade de nós próprios, modelada pelos que estão de fora, que é uma massa anónima que a maior parte de nós não conhecemos, então estamos a abdicar da nossa existência, estamos a abdicar de nós, que, passando à frente do raciocínio, estamos a abdicar do tal privilégio que é estar aqui. Então eu tenho uma vida e vou a desaproveitar esta oportunidade de ser eu próprio e vou ser outro. Não faz sentido. Não tem lógica. Muito obrigado, Joel. Joel Santos. De nada. Por esta conversa tão rica. Foi um privilégio estar aqui. É uma honra. Debaixo desta dupla chancela, FNAC, Loving the Planet. Sim. É sempre bem-vindo, hein? Obrigado pelo convite. Traga-nos maravilhas. Os maiores sucessos para a iniciativa Loving the Planet. Obrigado à FNAC, que tem sido uma casa para mim ao longo destes anos em tanta coisa que tenho feito ao nível da fotografia. Todas a promoção da cultura. E, portanto, isso tem um valor enorme, não é? E, portanto, obrigado. Muito obrigado, sinceramente. Até sempre. Até sempre. Obrigado.